Mais um encontro do Kotlin em ação. Continuamos aqui no capítulo 4. Eu estou procurando aqui qual é o slide, que já tem tanta coisa. Eu acho que vai ficar infinito esse slide. A gente vai ter que fazer outra parte. Dividindo por capítulo, talvez. Acho que por capítulo é melhor, né? Né? Quando trocar de novo, a gente faz outro. Sim. Então, vamos começar aqui no item 4.4.1. Falando agora da declaração object, que seria uma implementação do pattern singleton. Então, o que é o singleton? É ter uma única instância de uma classe. E essa instância ela deve ser acessível de qualquer parte do sistema. E aí tem algumas diferençazinhas, né? No Java, a gente tem que, normalmente, a gente cria esse singleton criando a classe com um construtor privado e a gente verifica se o objeto já foi instanciado. Se ele já foi instanciado, a gente utiliza essa instância que já existe, senão a gente cria uma nova instância dessa classe. E no Kotlin a gente não precisa fazer nada disso, a gente só declara a classe como object. E aí ela já assume esse comportamento de singleton. E também é possível utilizar herança e interface com esse object. E também é possível declarar um object dentro de outra classe. E eu coloquei também umas informações adicionais que eu comprei um outro livro aqui de design patterns com Kotlin. E aí ele estava falando de singleton também. Nossa, que interessante. E é de qual? É daqueles da. De qual linha que é a editora? É aqueles que tem bicho? Deixa eu ver aqui. Ele não. Acho que ele não é famoso, não. Tem uma que é um monte de bicho, a capa que vai mudando, pattern e tal. Com Então, esse linguagem. aqui não é, não, viu? Não? Tá Kotlin Design Patterns in Best Practices. Depois eu Ah, mando um link dele. tá. Eu acho que eu tô confundindo. Esse que tem os bichos é o Oreli. Oreli, uma coisa assim, o nome. Bem É. famoso. Mas manda Mas não pra é nós esse, não. depois lá no grupo. Manda sim. Legal. Aí eu peguei um pedacinho que falava nesse livro, né? Do pattern. Então, que ele falou que classes do tipo object não tem construtor. E se a gente precisar inicializar esse singleton, como não tem construtor, a gente usa esse método init. E que os singletons eles são inicializados somente quando acessados. Então usa aquele conceito de lazy initialization, né? Tipo, você abre a aplicação e ele já não carrega essa classe, só vai carregar a primeira vez que você acessar ela. Né? Então poupa recurso ali de máquina, né? De memória. E ele fala para utilizar com cautela, pois pode levar a excessivo acoplamento e dificuldade para testar o uso do singleton. Porque aí quando você vai testar, né? Tem lá no meio do seu código uma instância do singleton, como é que você cria essa instância no teste? Então, ele fala para tomar cuidado com isso. E vamos para o código. A gente vê melhor isso. 441. Então, esse daqui. Então, aqui, o exemplo que ele deu é de uma folha de pagamento. Ele cria um object aqui, object payroll. Aí ele cria aqui uma propriedade que são os employees, né, os funcionários aí da folha de pagamento, que é uma lista mutável de pessoa. E tem um método aqui que é calcular salário, onde ele vai fazer um for dentro dessa lista de pessoas e só vai imprimir aqui calculando salário, né? Não está fazendo nada demais. E aí
para usar esse singleton, né? Eu só coloco aqui o nome da classe. Aqui eu estou acessando essa propriedade que é All Employees e estou adicionando uma pessoa. Então tem aquela questão, né, que tudo é público, né? Então, o fato de você declarar que Val All Employees dentro de Payroll, você consegue acessar aqui de fora, né? Então consigo adicionar itens nessa lista de pessoas e consigo também chamar o método de calcular salário. E aqui eu não instancio, né, a classe Payroll, eu só chamo ela direto. Aí executando aqui. Aqui eu tinha adicionado o João e a Maria e chamei o Calculate Salary, que na verdade só imprime aqui, calculando o salário de João, calculando o salário de Maria. Que é o que esse métodozinho está fazendo aqui, né, de Calculate Salary. Então essa classe ela vai ter uma instância única aqui dentro do sistema. Eu não preciso verificar se ela já foi instanciada, se não foi, que nem a gente faz lá no Java, né? Simplesmente eu jogo aqui Object, ponho o nome da classe e declaro aqui dentro o que eu preciso, o singleton. E o que eu me lembro assim de singleton era tipo abrir conexão com banco de dados, assim de exemplo prático que eu vi, era conexão com banco de dados que a gente, vamos abrir uma única instância. Não sei se vocês já usaram, se lembram de mais exemplos. Ah, eu tô pensando aqui, eu já tive uma situação de usar um singleton num aplicativo mesmo. Quando eu usei. Que o CTO lá, ele fez um singleton para fazer as conexões e a gente, por exemplo, poder chamar em qualquer lugar, né? Que eu acho que acredito que daria para chamar essa classe em qualquer parte, né, do sistema. Não sei, daí depende da proteção, né, que for feita. Mas no caso ele botou para, por exemplo, assim, incluir pedido no carrinho. Entendeu? Coisas assim, inicializar o banco. Então, coisas tudo que teria que chamar de um monte de lugar, ponto. Que seria um carrinho, uma lista de compras. Que era no aplicativo de pagamento. Ele fez isso. Não sei se é o melhor pattern. Não sei se é o melhor usabilidade disso. Mas agora eu tô lembrando desse exemplo. Mas eu não sei. O lance do. Se a gente. Não faz sentido ele ser fechado, né? O singleton. Não peguei. Ainda tem que estudar mais sobre. Dele ser privado, né? Ele tem esse padrão para ser mesmo uma instância única para o sistema, né? Eu acho. Você vai utilizar o que você implementou aqui dentro, a ideia é você utilizar em outras partes do sistema, né? Então, realmente, privado aqui acho que não faz sentido. O que ele fala no Java é que a gente criava um construtor privado e dentro a gente tinha um método ali para ver se já existe a instância dessa classe ou não. Se não existe, você cria. Se não, usa que já existe, né? E o construtor privado para você não deixar ninguém instanciar ela em outra parte do sistema. Por isso que ele fala do construtor privado. Entendi. Mas aqui. Mas assim, mesmo eu acho, né? Por isso que eu fiquei na dúvida quando você falou tomar cuidado em ter, quando for testar. Porque assim, quando eu usei e das vezes, né, quando eu penso assim, quando eu já utilizei assim, coisinha. É uma coisa que o Java, ele que se entenda. Eu posso até tentar inicializar ele, mas ele não vai. Porque só é para ter um. Então, Isso ou não? Ou a gente tem que administrar isso também?
Então, no Java teria que administrar. Você criaria a classe com o construtor privado para não deixar ninguém instanciar a partir de outra classe, né? E aí, dentro dessa classe é que você cria uma instância dela. Falar, já existe um objeto aqui, payroll? Não, não existe. Então faz um new payroll. Mas o construtor dela teria que ser privado para não deixar que ninguém em outra parte do sistema instanciasse. Ah, tá. Então no Java teria que fazer uma artimanha se a gente quisesse E prevenir. E no Kotlin já tem, porque, né? Mais evoluído. nativo. Tipo, é nativo do Kotlin já criar dessa forma, né? E Uhum. no Java a gente tem que pôr o código ali, né? Olha, só cria a instância se não tiver. Se tiver, usa que já tem. Eu devia ter pego um exemplinho aqui do Java. Mas era algo. Era simplesinho, assim. Era ver se tinha, se não fazia um new. Algo desse tipo. E o negócio de testar, porque, tipo, você vai testar um método e aí dentro desse método tem esse payroll aqui. Quando você vai fazer o teste, normalmente você faz aquela injeção de dependência, né? Que você passa os objetos que vão ser usados. E aqui não, aqui você já chama direto esse singleton, né? Você não instancia ele. Então por isso que para testar acho que é mais chatinho. Eu não sei como faria o teste, mas teria isso, porque quando você passa como dependência, né? Você faz os mocks ali dessas classes. Agora como singleton, não sei como é que a gente faria. Ah, entendi. Mas bem legal. Já é outra coisa mais evoluída do Kotlin, coisas. Então, daí eu posso chamar esse calculate salary de Uhum. qualquer lugar, né? Ah, agora eu me lembrei porque é um cálculo, né? Aí não sei se faz é um cálculo, tudo bem, tá reutilizando um cálculo, né? No meu caso, Sim. do meu exemplo, agora que eu tô entendendo, eu tô me lembrando por que, que ele botou no singleton. Porque no singleton ele tinha o pedido. Uhum. Então, quando ele criava um pedido, ele fica único lá, singleton. Até se fechasse o app, entendeu? Quebrasse, ele abrisse de novo, ele ia resgatar esse pedido. Ou tinha uma trava, Ah, entendeu? Fica o pedido lá em aberto até ele fechar, até ele salvar ou ele pagar. Então mas para aquele usuário naquela. É que eu não entendi, tipo, se entra várias pessoas ao mesmo tempo ali no aplicativo. então, mas Porque assim. é único por usuário, né? Realmente é por sessão, por dispositivo. Era Tá. pelo o dispositivo que tá logado. Então Uhum. ele ficaria com aquele pedido lá. Se o app crachasse ou se desse algum problema, ele fica salvo em cache, né? Fica lá. Ou enquanto ele Uhum. tá aberto, ativo, a pessoa vai criando lá ou colocando coisas no carrinho. Se em algum Ah, momento tá. ele criou, daí fica uma trava. E ele não pode criar outros. É só aquele. Ou ele pode limpar. Então Aham. agora eu lembrei dessa situação, assim. E aí tinha que administrar, né? Mas aí foi colocado tudo no singleton, esses negócios aí de pedido em carrinho. Mas eu não sei Hum. se tem. Eu acho que é o pattern que tinha que usar, né? Não sei se tem outros melhores. É, eu Mas. fiquei pensando assim, é um sistema, um monte de gente acessando ao mesmo tempo. Mas aí eu realmente teria que ser por É usuário, por. sessão, né? É por o cliente, né? No caso. Entendi. É. A que eu ia testar aqui era se eu chamava ele aqui de um outro lugar. Tipo, tô aqui em outra classe. É, ele enxerga. Aqui na outra classe, né? Tem que estar bem dentro do mesmo pacote também, né? Deixa eu ver aqui. E aqui não tem nada.
Ele tá enxergando em tudo quanto é lugar aqui. Aham, é assim mesmo. É pra ser, essa é a ideia, né? É, ser acessível de qualquer lugar, né? Uhum. E ele fica uma única instância desse cara. Se Isso, quiser criar outro, não deixa. não deixa. Então, a gente tem que estudar muito esses negócios de design pattern, né? Porque cada um serve para resolver um problema, né? Um BO ou mais de um problema. Tem que ter Aham. criatividade, usar a E criatividade. tem um sitezinho que é bem legal de pattern, aquele Refactory. É Refactoring Guru, eu acho. Hum, Esse aqui. olha que legal. E aí tem todos os design patterns e ele é bem didático. Ó, Nossa, Singleton, é tem até um bonitinho, tem livro. desenho, Eu conheço, isso daí é bem legal. né? É bem didático. E acho que ele tem o código em várias linguagens também, né? Aham. Aqui, Isso é a aqui, coisa ó. de arquiteto, né? Que sabe, mas ou uma pessoa mais avançada. Pra... Eu não sei também, né? Porque geralmente eles não pedem design pattern pra quem é iniciante, né? Ou intermediário. Hum. Mas eu confesso que eu não sei todos ainda. Ah, mas muita coisa. Eu usei alguns até agora. E mostra ali. O que é diferente ali? Ah, tu tá no chat mandando. Ah, manda aí pra nós. Deixa eu Só ver a mandar o classe. linkzinho. Deixa eu só dar uma olhada na classe que eu não reparei. O que tem? Porque parece igual, assim, o. Classe? É, ó. Isso é palavrinha. Hã? É só essa palavrinha aqui, object. Só object, né? É, Hum, é isso. entendeu? É a diferença dela. E aí que ele fala é que você pode estender, implementar, né, como se fosse uma classe normal. E ele dá o exemplo justamente aqui, a gente implementando um comparator de file, né? Então, comparator, aí você vai fazer um override do compare. Aqui é uma função para ordenar que é arquivos e ignorar o case sensitive ali, ignorar se é maiúscula, minúscula, né? Então ele implementa aqui esse comparator e daí aqui embaixo, tipo, eu crio uma lista de arquivos, de paths, né? E ele vai ordenar isso daqui. Usando esse file, a gente tem aquele. Quando é uma coleção, né, a gente tem esse sorted with. E aí a gente tem que passar para o sorted with um comparator para ele conseguir fazer ordenação, né? E aí foi implementado nesse singleton aqui, que é esse object case insensitive file comparator. Então, criando esse singleton, eu consigo passar aqui para minha coleção, para minha lista de paths, né? Que vai ser ordenada com essa função. Então, para executar aqui, ó, passei aqui, tinha a lista tinha user 1, user, directory, e aí aqui embaixo ele ordenou, jogou directory, depois depois user 1. E tudo com essa implementação aqui de singleton, que implementa o comparator. Não sei se você lembra de lá dos Java efetivo da vida, acho que tinha um monte de exemplo. Comparator. Sim.
Isso, agora a gente está estudando comparators. Tem uma classe comparators É. que já a gente nem precisa mais usar tanto esse comparator aí normal. Em coleção, né? Hum. Por exemplo, em coleções já. Uhum. Usando stream, nossa, quebrando a cabeça lá com a Marina. Aprendendo umas coisas novas. Mas eu tô achando estranho. Esse é uma classe nova ou é um método dentro do Singleton? Isso aí. Eu não. O que? Comparator? É. Essa aqui é uma classe nova, né? Uma classe. Esse nome aqui poderia ser qualquer nome. Aham. E ela está Estendendo. implementando esse comparator. Tá, mas ele Ixi, nem tá fora do payroll ou tá dentro? É uma classe. ele é outro. Uma classe nova. É que aqui Ah, no tá. Kotlin a gente vai jogando tudo dentro do mesmo arquivo, né? Mas é como se fosse uma classe nova. O nome é Case Insensitive File Comparator, né? Uhum. E eu estou implementando esse comparator file que na verdade é do JavaUtil Comparator. Ó, JavaUtil Comparator genérico, né? No meu caso estou comparando o file. Ele jogou file aqui. Ah, então eu não sei se é o nome, mas eu tinha visto que isso aí é tipo uma classe aninhada, né? É várias classezinhas dentro de uma. Mas ela tá fora, ó, ela tá separada dessa aqui. Ela não tá dentro de Isso. payroll. Eu acho que é a ninhada. Ela não é inner, não é dentro, né? Não é inner class, mas ela seria um. Não sei se no Kotlin é igual no Java. Eu, eu acho que é Não aninhado se lembro. fosse dentro, hein? A gente viu isso, né, aqui no. Aí às vezes eu tô confundindo. É um Quando desses vê, eu tô aqui. confundindo. Mas é bem mais simples fazer no. Só usando o object ali. Agora eu tô dando uma olhada no Java tem um tal de get instance. Aí tu tem que estender, fazer um Tem. static e criar uma classe do tipo singleton com construtor privado. Daí tu faz Isso. um get instance e ainda tem que fazer aquele método do jeito que ver se tá nulo. Senão ele retorna o Uhum. mesmo ainda, para ele não se confundir. É, é Meu isso aí. Deus, é meio burrão, né? Se for pensar assim. Você quer mostrar aí o código? É que eu tô me lembrando, é que eu não. Ah, é que não é sempre, Ah, né, que a tá. gente faz em tudo que é lugar. Mas só pra gente comparar, quer dar uma Aham. olhada aqui. Vou Ó, comparar só aqui. para. Achei aqui, ó. Nested é a aninhada. É, É a aninhada. Ela tá dentro de uma outra classe. Ali ele tá isso. fora. São Ah, classes então tá. separadas. Então é isso. Ele É, não. Nested é quando tá dentro, então não tem a ver. é. Esse lá tá fora mesmo. Aqui não sei se tu tá vendo. Deixa eu ver. Ixi, peraí. Cadê? É que Ah, achei. fica duas pessoas compartilhando. Todo mundo compartilha. Uma vez eu entrei num grupo aqui no Disc que todo mundo tava compartilhando a tela. Nossa, eu não sabia que dava ao mesmo tempo. Aham, mas era jogo. E ninguém tava olhando o que cada um tava fazendo, mas tudo bem. Pessoal doido do game. Aqui, ó, É. lembra? Olha que Uhum. coisa esquisita isso aqui. A gente só dava um copy-paste, né? Porque tinha que fazer igual, desse jeito. E É, se e é o não método fizesse isso estático, né? aqui, se não fizesse isso aqui, não já era, não ia funcionar. Não ia garantir Uhum. É, tem que ter um essa if. coisa tudo, implementação. É, mas é isso mesmo, verifica se não existe, né? Se for nulo, aí faz um new, se não, retorna a instância que já existe, né? Uhum.
Isso aí. Aí aqui, aparecendo. Mas é isso. Vou descompartilhar aqui só pra dar um. Parar de transmitir. Entendeu? Só pra lembrar como é difícil. como era difícil. Bem mais fácil. A gente até estranha. Então. Como eu faço um singleton no Kotlin? Object. Mas o object é usado pra outra coisa, será? Eu acho que tinha visto. Também. Combinação. Também, Tem né? outro item. Object Expressions. Ele vai falar mais pra frente. E um outro exemplo que ele deu também de object é você criar o singleton dentro de outra classe. Então aqui sim ele está dentro de uma outra classe, né? Eu criei essa data class persons e aí eu joguei ele aqui dentro. E no caso é uma classe aninhada que é a name comparator, também implementando comparator, né? E vai comparar o nome de duas pessoas para conseguir ordenar por nome de pessoa. Então aqui faz uma lista de pessoa, cria uma lista com Maria, João, Lúcia, e da mesma forma que o outro, né, tem o sorted with, que é uma coleção, então tem o método aqui de ordenar, e para ordenar você precisa passar um comparator. E aí, como ele foi criado dentro de persons, né, nós tem que pôr o nome da classe mãe, e aí depois pôr o nome da classe e está implementando aqui o comparator. Mas isso porque eu deixei ela dentro dessa outra classe aqui. Aí fica um pouquinho diferente. Mas aqui faz sentido, né? Tipo, dentro da classe pessoa, a ordenação vai ser por nome da pessoa, né? Faz sentido estar aqui dentro. Então ficou uma dentro da outra. Então, eu notei que a tendência é a gente começar a fazer as coisas dentro da classe né, que a gente tá e não fora, assim. Fazer tudo aí dentro. Isso é uma outra tendência que eu não sei se é do Kotlin ou se é da programação funcional. De colocar uns métodos que deveriam às vezes estar na regra de negócio, sabe? Fora, fazer tudo aí dentro. Tem que ter a ver, né? No domínio, né? De pessoa. Por exemplo, salvar, eu já vi. Salvar o próprio salvar da pessoa, por exemplo. Tá aí dentro da própria pessoa. Aí tu dá um person.save, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Não sei dizer. Eu só tô pensando assim, no Java você deixaria. É que no Java a gente. Pensando assim, você criaria uma classe para salvar no banco, uma classe para validar a regra de negócio, né? Uhum. Eu acho que depende da arquitetura, né, também. Também Sim. Mas tendo a ver aqui com o domínio, né? Pode fazer sentido. Ficar dentro, né? É que eu acho interessante aqui no Kotlin que você vai colocando tudo dentro do mesmo arquivo, né? Que no Java você tinha que. O nome da classe é o nome do arquivo, né? Você não podia ter um monte de coisa nada a ver, assim, que nem no Kotlin, né? Porque eu tô jogando tudo dentro porque tá no mesmo capítulo. Na verdade, poder pode. Dá pra misturar. Qualquer coisa dá pra gente fazer. Não, a gente vê coisas horríveis por aí. Dá pra fazer uma zona aqui, né? Dá. E dá mais ainda, porque dá mais liberdade, né, também. Sim. Aí tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado. E os extension. Nossa. E os puxadinhos. Puxadinho. Eu adorei isso.
E aqui é, a, é um singleton também, né? É só colocando esse init que eu tinha comentado que veio lá do outro livro, né? Se eu precisar criar um singleton e eu preciso fazer alguma operação na inicialização dele, eu crio esse init, esse método init. Ele vai iniciar a executação na primeira vez, né? E não executa de novo. Só para exemplificar aqui. Aqui tinha criado a lista, né? Com Maria, João e Lúcia. Aí ele ordenou aqui João, Lúcia e Maria, né? Porque eu pus o sorted aqui. E daí aqui é a classe logger.log. Lembra que ele falou que ele só instancia o singleton quando eu acesso ele pela primeira vez. Então aqui ele está sendo acessado pela primeira vez, quando eu chamo ele com esse logger log, teste 1. Eu chamei ele, aí ele fez aquele init, que eu coloquei acessado pela primeira vez, e aí loguei teste 1. E aí quando eu acesso ele de novo pela segunda vez, ele não faz novamente o init, né? Ele só está fazendo aqui esse log aqui, print, login, e aí a informação que eu mandei. Então ele faz isso daqui só. Não tem nenhum tipo de Quando é retorno, né? void, né? Void. Acho que é por isso que ele imprimiu, então, né? Unit. É. Ih, deixa eu dar uma. Deu pra entender essa parte aqui? Eu tô ajustando aqui o áudio que deu, agora voltou. Não, é que eu tentei botar o fone de ouvido, por causa da gravação aqui, mas eu vou deixar assim. O meu headset bugou aqui. Vamos continuar. Ixi. Eu queria botar os fones, mas zoou com o Discord. A gente conecta uma coisa, né, no computador e desconfigura tudo. Deixa assim. É. Então esse é o singleton do Kotlin. Mas bem simplesinho, assim, comparado com Java, né? Eu acho que por baixo dos panos deve ser bem mais complexo. A gente que não vê, né? Deve ter mais um framework, uma camada aí, né? Uma boa camada de implementação em Kotlin. Eu tô fazendo Simplificando. aquele if, tô fazendo o if do Java, igual o Java. É. Bom, aí ele passa para um próximo tópico que é o Companion Objects. E aí é uma implementação do Designer Pattern que é Factory. E ele fala também de membros estáticos. Então, no Kotlin não tem métodos do tipo estático. Esse método que você estava mostrando, né, que era um getInstance, né, que você põe o nome da classe, ponto, o nome do método. Você não precisa instanciar a classe para chamar o método, né? Você põe o nome da classe e já chama o método, não precisa instanciar, não precisa fazer new, né? Então esse é o método estático e isso não existe no Kotlin. Quer dizer, não da forma como é feito no Java, né? Não, já não existe normal, né? Eu não vejo, não vi, não precisa.
Até não declarar a classe ali, a gente abstrai tudo, né? Só coloca os campos. Uhum. Não faz nem a. Quando a gente New. pega pra chamar, pra usar, ele já tá instanciado, já tá pronto. É, Então já tem isso, né? Mas isso. no padrão método factory estático, como é que fica? Fica É, diferente? então, aí tem esse companion object. Ele fala que desempenha esse papel aí de membros estáticos, né? Esse factory. E eles são declarados dentro de uma classe e eles têm acesso ao construtor privado da classe. E são utilizados como esse factory pattern. Mas aí a gente vai olhar no código para fazer mais sentido. E aí, pegando do outro livro, né, informações adicionais, então é um design pattern focado na criação de objetos, tá? E as vantagens de usar um factory method ao invés de construtores, né? Porque você poderia criar um objeto passando os valores ali das propriedades, você cria um objeto. Mas você também pode usar esse factory method. E ele fala de vantagens, que é você ter nomes mais descritivos para criar um objeto, aí melhora da leitura e propósito do construtor, porque se você for criar pelo construtor, você vai jogar um monte de informação ali, né? Sei lá, como se fosse no Java New Person. Aí você põe lá nome, idade, data de nascimento, né? Fica um monte de informação jogada. Agora, se você criar um factory method, você pode pôr um nome mais bonitinho. Criar pessoa com data de nascimento, por exemplo. Então, você pode criar um método com um nome que você entenda o que você está criando ali, né? Ao invés de usar o construtor. Sim, e Ele ficar também. aquelas paradas muito feias. Que é o que eu vejo no Uhum. meu código aqui do meu cliente, eu sofro com isso. Eu tenho umas classes que eu tenho uns 10 construtores, sei lá quantos, Ah, 3 5 para passar, e às vezes eu tenho que passar a classe, a instância da classe que tá chamando ainda. E aí fica com um monte de parâmetro, né? E uhum. podia usar um factor, não sei, mas daí tem que refatorar tudo também. Ficou um É. Ah, isso aí, e testar tudo que é usado, mas enfim. Ah, eu acho que o Factor, ele. Eu não sei, eu fico em dúvida se ele é só um consultor. Ele é uma boas práticas de fazer um consultor com um nome mais claro, né? Mas É. faz a mesma coisa, né? Um nome mais Sim, vai claro criar. e também sem usar tantos parâmetros, ou sei lá. É, ele vai criar um objeto também, mas você pode pôr um nome mais bonitinho, entendível, né? De repente não precisa passar todos os parâmetros, né? E ele fala também que você pode lançar exceções na criação ali, porque vai ser um método, né? Então você pode lançar exceções se precisar. Você pode fazer otimização usando cache. Você pode ver se já existe uma instância daquele objeto e ao invés de criar, você retorna que já existe, né? Hum, eu tô filosofando aqui comigo, que eu tô pensando que esse padrão aí é meio que o contrário da generalização, né? Um pouco, É. no caso. Porque isso vai contra. Porque tem que ser algo bem específico, né? Uhum. Tipo, Sim. então, sei lá, um cliente não é pessoa, né? Qualquer pessoa, não. É o cliente que tá lá, é devedor, sei lá, uma coisa bem específica, que daí tu tem que passar um Uhum. monte de parâmetro. E a outra pessoa Uhum. é outra pessoa que tem outra situação, entendeu? Daí tu vai focar naquela situação e não na pessoa. Por É. exemplo, atualizar cliente devedor, sei lá, né? Ou Uhum. atualizar cliente nativo, sei lá, alguma coisa que usaria a mesma a pessoa, mas em situações diferentes. Seria Sim. algo contra, né? Mas bem Sim, legal. sim.
É, os exemplos aqui. Ele criou um. Ah, só para começar antes, né, do Factory. Então eu vou ter uma classe. E aí dentro dessa classe eu vou declarar aqui Companion Object. E aí eu tenho uma função aqui, callme, que só vai imprimir uma mensagem. E aí, aqui, quando eu vou chamar o Companion Object, é como se fosse um método estático, né? Eu não inicializo a classe myClass, eu só ponho o nome dela, ponto, o nome da função. Não preciso instanciar esse objeto myClass. Então ele já joga aqui, Companion Object Called, que era essa mensagenzinha aqui. E se eu tentar instanciar a classe e depois, a partir da instância da classe, chamar aquela função que está dentro de Companion Object, aí ele dá erro. Aí ele dá esse Unresolved Reference. Então a forma correta de chamar é nome da classe, ponto, Tá certo, o nome do certíssimo. método. Porque agora que eu tava vendo aqui esse object, eu acho que eu tinha dado uma lida no último encontro, porque a gente foi até ali, mas não foi muito, né? Ele já instancia já. Ele já cria e instancia, né? A classe. Então, independente se vai usar ela para o singleton ou não, mas eu acho que essa proposta ele já faz, então. E bom, bonito, né? Que ele dá erro em tempo de compilação, se tu tenta fazer isso. Que bom. Isso. Não, o Companion Object não vem a partir da instanciação, né? Tem que realmente chamar a partir da classe aqui, né? Tá certo. E eu só acho estranho que é tão grande, né? Companion Object. Podia ser mais simples. Sei lá. O que é companion? Não sei. Companheiro, será? Vai ver que foi a melhor palavra que eles acharam pra. Não sei, eu vou ter que pesquisar em inglês. Companhia? Não, é company. Companion é companheiro e companheira mesmo. Nossa. E ele tem que ser declarado dentro de uma classe. Aliás, deixa eu ver aqui. Objeto companheiro. Objeto companheiro. Buddy. Podia ser Buddy. Buddy. Buddy, é. Ia ser menorzinho o nome. Podia ser. Fellow. A Fellow é legal também. E dentro de uma classe só pode ter um Companion Object. E esse Companion Object ele pode ou não ter um nome, né? Então, deixa eu ver. Ai, que eu não coloquei. Aqui tá mais para baixo. Mas aqui tá entrando já nos métodos factory. Então aqui eu tenho uma classe que é user constructor, que é uma classe onde eu tenho dois construtores, né? Que eu poderia inicializar um objeto chamando construtor. Então, um construtor aqui está recebendo e-mail, e aí eu sei que o apelido da pessoa seria a string que tem antes do arroba do e-mail. E eu tenho um outro construtor aqui, que é um tal de Social Account ID, e que aí o apelido da pessoa vai chamar essa função aqui, que só vai jogar esse code e um número aqui, um ID. Mas assim, eu posso inicializar essa classe pelo construtor. Um deles é por e-mail e outro é por esse ID. Ou eu posso usar uma classe que tem o factory, né? Então aqui eu tenho uma classe que é userFactory. Ele está declarando aqui um construtor privado, tá? Que eu não vou inicializar
esse usuário passando o nickname, eu vou obter esse nickname pelos métodos factory. E aí, dentro do Companion Object, eu crio aqui um new subscribing user, onde eu vou passar e-mail, e está seguindo a mesma lógica aqui desse construtor. Ele vai pegar o apelido da pessoa, vai ser a string antes do arroba do e-mail. Então, ele está criando um objeto, né, onde ele está passando o nickname, que é o valor antes do arroba do e-mail. E aqui também tem outro factory method, que eu estou passando um ID, e aí ele vai criar esse user factory com esse account ID. Então, assim, são duas classes. Uma eu instancio com construtor e a outra eu instancio aqui com método estático. Pra que isso? Pra ter uma proteção maior, será? Deve ser. Aqui eu consigo, aqui para instanciar o objeto, eu consigo descrever, né? Ó, eu vou instanciar um user a partir do e-mail dele. Subscribing user, é o usuário que está, nossa, subscribe é se inscrevendo, né? Aham. Que é o e-mail. Que é aquilo que a gente estava falando, com o método factory eu consigo dar um nome para a criação. Eu crio o objeto chamando esse método aqui, que é como se fosse um método estático, né? E ele já me cria o objeto. Eu crio o objeto e aqui eu estou pegando o nickname dele. Sim, Eu não mas estou ali criando tem pelo construtor. um porquê deles. Ali tá dizendo ali até ele meio que é obrigado a usar dessa forma. Ou não? Sim. É meio que por proteção, eu acho, por segurança, né? Dependendo, só tem que usar esse consultor. Nada mais para criar esse objeto aí. Agora, se tu quiser criar outro, tiver outro, faz outro. Faz outro usuário. Que se eu fosse criar por esse daqui, eu ia fazer user, constructor, aí eu ia passar o e-mail aqui, né? Gente, eu nem pus o negócio aqui, val. Aqui eu faço user constructor e ponho uma string. Mas aqui eu tô falando, não. Crie um usuário a partir do usuário que está inscrito, né? E passa o e-mail. Você consegue pôr um nome e ficar mais legível, né? Se bem que o nome aqui não está tão legível, mas o nome aqui é para ajudar, né? A você entender como você está criando esse usuário. Sim, pra ser padrão factory mesmo. De fábrica, né? De fábrica o que é meio que compulsório, assim, vai criando. O aqui eu achei engraçado no livro em português, tá falando objetos companheiros. Um local para métodos de fábrica e membros estáticos. Porque acaba sendo o método estático, né? A gente põe o nome da classe, ponto, e o nome da função. É um estático aqui, como se fosse no Java, né? Só que ele tem que ficar dentro desse companion object para funcionar como estático, né? Lá no Java a gente põe um public, static, né? Aqui a gente põe companion object. É E aí dentro do define escopo. os É métodos. dentro de um escopo, né? O que tu quer. Cria um escopo ali, porque é entre chaves, né? Como se fosse um escopo ali. E não é um atributo, uma palavra reservada. É um bloco, né? Um bloquinho e você define várias funções aqui dentro. É diferente.
Eu sei que nos projetos que eu tô mexendo, acho que usa muito para instanciar uma classe de log. Eu não reparei, era para eu ter olhado hoje, eu esqueci como que está sendo usado lá nos projetos que eu mexo. Esses blocos aí do Companion, É, os Factory, Companion. legal. Ela não Depois dá tem uma olhada, factory. traz para nós os exemplos. Uhum. Mas Pra, é interessante. pra ver o uso real, né? Isso. Mas fica mais claro, né? Quando você vai criar um objeto, o que você está criando, né? Ao invés de só passar aqui um monte de dado, nome da classe e um monte de dado entre parênteses, né? É. Sim, é. O objeto com preferencialmente com um factory no final, né? Para saber que é um factory. E o método. É, eu joguei esse factory aqui, mas Acho, nem. nem Eu precisaria, joguei mas eu mais para acho. diferenciar. Sim, mas eu achei legal, porque daí a pessoa identifica que é um pattern também, né? Não sei, eu achei legal deixar. Uhum. Até pra se Sim. lembrar depois. Mas, eu acho que fica legal. Ou quando tu criar o singleton ali, botar, sabe, no nome singleton. Porque é Uhum. pra ajudar o dev também. Porque às vezes ele não sabe, vai Sim, aprendendo. Quem é sim. avançado, de repente, olha, bate o olho e vai entender, vai saber que é mais, sei lá, pra quem tá aprendendo, Sim. que nem eu, Nós, né? nós. Estamos todos. E a gente esquece, daí quando a gente olhar e tá o nome da classe ali, opa, agora eu me lembro disso aqui. Até quando vai dar um find lá e quer copiar. Uhum. É. Verdade. E aqui ele deixou privado o construtor também, né? Tipo, não vai criar usando construtor. É só pelo factory mesmo. Por esses métodos, né? Porque se eu tirar aqui o private constructor, ele consegue criar um usuário factory passando o nickname direto, né? Você Hum. vê aqui, user factory. F. E não pode acessar porque é privado. Não pode acessar init porque é privado. Nossa, agora que eu lembrei que eu nem aumentei a fonte aqui. Ah, Tá desculpe, meninas. pequenininho. É, tá mais pequenininho. Voltou ao normal. Você não precisa, tá bom. A gente que é meio cegueta. Não, era para ter aumentado. Person. Objetos companheiros como objetos comuns. Ih, agora me É, deu. então já deu o horário, né? Já deu, a Oi. gente viu. A gente viu tá os objetos companheiros de que tipo. É que aqui era o básico do Companion Object, e depois ele vai falar que dá para estender, implementar, fazer um monte de coisa. 4.4.2. É. Mas você já fez, né, os exercícios dos próximos. Uhum. Sim, Tem, sim. tem objetos companheiros. Companion com, Vários. com vários construtores secundários. Aí depois tem construtores secundários por método de fábrica. Aí, nossa, tem vários como objetos comuns. Nossa, tem umas coisas que bugou meu cérebro do encontro passado que eu vi, que é aquela delegação de tu delegas, coisas. Nossa,
Até agora eu vou ter que rever. Tem muita coisa Mas nova. você sabe que esse de delegação, eu acho que dá para você pensar como se fosse o extension function, só que aí você consegue fazer um override nos métodos da classe que você está Hum, entendendo, sabe? nossa, ela veio com outras ideias aí, ó, pra entender. É Outras que não tinha. analogias. Não tinha Boa. o extension function, que tipo, você tem a classe string. Aí você quer Sim, criar um método novo na classe string, né? sim. Aí esse delegation é tipo você usar a classe string, só que você vai fazer o override num método, sei lá, uppercase. Eu acho que dá Tá, para mas pensar daí. dessa forma. Daí tá quebrando uma regra, né, da extension. Seria o. É, é. Aí o delegação é o boss que vai mandar, né? Vai, meu filho, faz isso. Porque Então, eu tô dizendo que é. tu pode fazer, eu tô delegando pra você porque eu não quero fazer isso. Tipo, É, tipo, eu vou usar todos os métodos que eu tenho ali da classe string, só que eu posso pegar um deles e sobrescrever e colocar um outro comportamento. mas aí a ideia, porque o extension não é o filho ou alguém que tá querendo interferir no pai, né? No original. É o pai Uhum. mandando, né? Dizendo, tá bom, Sim. é só você que pode fazer tal coisa. É o contrário, né? Mas é É tipo, muito louco. usar, É. usar tudo que você tem e também vou dar uma mexidinha aqui. Isso, mas quebra com as ideias quebra com o paradigma da orientação objeto, né? Que a gente tem acostumado. Então, mas aí você não vai, tipo, não vai ser um string extension function, você vai ter um outro nome de classe, né? Sim, Então você pode mudar o comportamento, não é string a sua classe, sim, né? É sim. string Gisele, Sim, é outro. é outra É, classe. é outro padrão de programação. É outra. Infinitas possibilidades. Novas É, possibilidades aí. Tô pensando. É muita coisa nova. É muito é, legal. é, Mas a gente já é, tá. Tamo aí. Eu não sei. Olha, a gente vai render esse livro aí. Foi bom. é, Muito obrigada. bastante coisa. A gente nunca consegue terminar tudo que a gente quer. Já fica um pouco para depois. Vou ver se eu consigo É. puxar a próxima. Se a Jaque não puder comparecer, a gente vai se revezando aí. Te Não, mas aviso. qualquer coisa eu Te trago também, aviso. que eu já pus aqui, Tá firme e forte. Tá. Mas vamos né? tentar se revezar. Tá bom. Valeu, meninas. Valeu, muito obrigada. Valeu, Tchau, boa Gi. noite. Boa Boa noite. noite. Bom Obrigada. descanso. Tchau, tchau.